Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desta quinta-feira nos revela que existe um tipo de oração que Deus não despreza jamais, a oração de quem não desiste. Não é a oração perfeita com palavras bonitas, é a oração humilde, insistente, que nasce da dor e da fé. A palavra de Deus nos mostra duas cenas. Na primeira leitura, um rei que tinha tudo, mas perdeu o coração. No Evangelho, uma mulher que parecia não ter nada, mas tinha o essencial, uma fé que se agarra a Cristo. Irmãos, quando o coração se divide, cai. Quando o coração se entrega, Deus age. A leitura do livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos de 4 a 13, apresenta a queda de Salomão. O homem mais sábio cai. A Escritura diz: quando Salomão envelheceu, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses. Não foi a falta de inteligência que derrubou Salomão, foi a falta de fidelidade. Ele começou bem, mas terminou dividido. Salomão viveu o auge do Reino Unido de Israel. Havia paz, prosperidade, alianças internacionais, riqueza, fama. Mas o problema dessas alianças era também religioso. As mulheres estrangeiras traziam consigo seus cultos, seus ídolos e seus ritos. E Salomão, que deveria guardar a aliança, permitiu que o seu coração fosse se tornando tolerante com o pecado, até cair nele. Meus irmãos, a idolatria não começa com estátuas, começa quando Deus deixa de ser o primeiro. O pecado é um amor desordenado, ou seja, não é amar coisas erradas apenas, é amar as coisas certas mais do que a Deus. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. O primeiro mandamento condena o politeísmo. E Salomão perdeu o essencial, um coração inteiro para o Senhor. Quando a fé se mistura com o mundo, ela enfraquece. E quando enfraquece, abre espaço para a idolatria. Queridos irmãos, o pecado é grande, mas a misericórdia é maior. Vejamos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. É uma das páginas mais surpreendentes do Evangelho de Marcos. Jesus vai para a região de Tiro, território pagão. Ele quer ficar oculto, mas não consegue. Uma mulher cuja filha estava possuída por um espírito impuro ouviu falar dele. Ela se aproxima, se ajoelha e suplica que liberte a sua filha. Essa mulher é pagã, estrangeira e fora da aliança de Israel. E mesmo assim ela crê. Jesus então responde: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Essa frase, à primeira vista, parece dura, mas aqui há um ensinamento profundo. Jesus revela a ordem da salvação. Primeiro Israel, depois as nações. Jesus prova e purifica a fé daquela mulher, uma fé que não se escandaliza. E então vem a resposta extraordinária: Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa. Ela não discute, ela não se ofende, ela não vai embora. Ela se humilha e insiste. Jesus então declara: por causa do que acabas de dizer, podes voltar, o demônio já saiu de tua filha. Cristo se deixa vencer pela fé humilde. Os que estavam longe foram aproximados. A mulher representa a igreja vinda das nações, que recebe o pão da graça. A fé é um dom de Deus, mas um ato humano. A oração é a elevação da alma a Deus. Essa mulher fez as duas coisas, creu e rezou com perseverança. Veja como a liturgia é perfeita. Salomão tinha a promessa, a lei, o templo, a sabedoria, e caiu por dividir o coração. A mulher pagã não tinha nada disso, e venceu porque entregou tudo a Cristo. A grande pergunta de hoje é: o meu coração é inteiro de Deus ou está dividido? Porque Deus não pede um coração perfeito, Ele pede um coração inteiro. O que Deus quer não é muito, é tudo. Essa palavra nos ensina não negociar com ídolos. Vícios, dinheiro, vaidade, pornografia, rancor, poder, manipulação, orgulho espiritual. Tudo isso rouba o coração. Precisamos rezar com humildade e insistência. A mulher do Evangelho nos ensina que a oração não é exigente, é súplica confiante. Precisamos também crer, mesmo quando Deus parece silencioso,
porque Deus às vezes demora, não por desprezo, mas para aprofundar a fé. Santa Teresa d'Ávila dizia: a paciência tudo alcança. A fé verdadeira é para quem ama Cristo acima de tudo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Senhor Jesus, dá-nos um coração inteiro para ti. Livra-nos das idolatrias escondidas e das divisões interiores. Ensina-nos a rezar com humildade e perseverança, como a mulher do Evangelho. Fortalece-nos para jamais negar-te, mas confessar-te com a vida até o fim. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.